Boa noite Mas a todos vocês que chegam aqui na Liga Apologética. Eu sou Adolfo Clay e hoje nós temos um convidado muito especial. Na verdade, o Emerson Oliveira, ele é o dono do... Ele é o dono de um blog chamado Logos Apologética, tem um canal também chamado Logos Apologética. E, ao meu ver, é um dos maiores apologistas católicos. Então é a primeira vez que um católico pisa o pé aqui no canal, tá, Emerson? Ao peso, ao peso. Você está num blog, num canal aqui estritamente protestante. E eu quero saber quem é você, cara, porque anos atrás eu assistia, eu li alguns artigos do Logos Apologética. E, cara, eu quero saber quem é você, mano. Por que você começou a escrever? Como é que você veio parar na apologética? E que dica você daria? Tá? E aí, se puder falar um pouquinho, eu agradeço. sim, perfeito. Boa noite a todos. Boa noite aí o amigo, né, o Claire, né? É um grande prazer estarmos aqui, né? E desde assim, realmente, como estou como apologista católico, na verdade, eu falo, minha teologia realmente, mas católica, sim. Mas eu tenho grande vivência e eu falo sobre os protestantes históricos, tenho grande harmonia nesse sentido, porque eu não gosto muito desses debates católicos protestantes, já tem muito, né? Tanto é que eu criei o Logos em 2004, né, em diante. Eu já tive ideia, não, muito antes, em 99, eu vi os cristãos se digladiando, né, já debatendo sola escritura, esses debates, participei, né, eu gosto muito desse sentido. Só que eu percebi que enquanto isso, o áudio tá bom aí? Tá ouvindo bem? Beleza. Eu percebi que enquanto isso, os inimigos do cristianismo estavam crescendo. Quer dizer, as ideologias, as falsas religiões, no caso, né, vamos dizer assim. E enquanto isso, os católicos e os protestantes ali, mas naquele debate tradicional, tal. Falei assim, caramba, enquanto isso, os outros estão. E assim, né? O Islã, a maçonaria, né? Sabe como é que é? Esses sistemas, né? E tudo mais, seitas, heresias. Aí eu criei o Logos, eu já falei sobre a história, para me responder mais as testemunhas de Jeová, né? No começo, assim, eu tive. Sim, não, porque eu achei muito interessante. A minha primeira versão, né? Logos, né? Desde 2006. Eu tinha criado um site, um blog gratuito, né? O Logos, tá até hoje lá, tá até agora lá, logoshp.6te.net, né? É gratuito. Então, eu sempre gostei. Três paixões minhas, três paixões que eu gosto. Eu sou desenhista, ilustrador, né? Profissional, desenhista, gosto de escrever, né? E gosto de música também, que eu sou cantor, né? Também, né? Canto coral, eu sou cantor. Então, são paixões minhas, porque eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de escrever muito. E daí surgiu o blog, né? Porque eu percebi que enquanto os cristãos estavam se gladiando ali, os sistemas estavam crescendo. No caso, alguns não sabiam da resposta para isso. Porque de grupos católicos protestantes tem vários, né? Então, realmente, eu não gosto, assim, de anticatólicos. E também de mentiras também contra os protestantes históricos tradicionais, obviamente. Então, obviamente, que tem uma frase muito bonita do São Tomás de Aquino, que eu gosto muito de falar assim, a verdade venha de onde vier, provém do Espírito Santo. Né? Então, a verdade, certo? Está presente, correto? Em todos aí. Assim, nesse sentido, a verdade correta ali e tal, ortodoxa. Então, eu percebi nesse sentido. Falei, então tem vários sentidos blog que fala sobre essa questão do debate católico. Então, nesse sentido, eu pensei em responder esse testemunho de Jeová, gostei muito. O mormonismo também, eu criei um site chamado Central Mormon, que o mormonismo tem um desafio nesse sentido, mas não estava tendo tanta aceitação, visitação, então vou focar mais nesse sentido. Aí começou a crescer. E eu sempre gostei dessa questão de historicidade, história, porque eu, modéstia à parte, adoro história, né? E historicidade e tudo mais. E eu percebi aí que nós sabemos que em 2006, que começou mais esse movimento neo-ateu, né, com o livro lá do Richard Dawkins, Deus no Delírio, né, que começou esse movimento ideológico neo-ateu, que diferencia do ateísmo tradicional pela militância antirreligiosa. É diferente. Tem ateu, inclusive, que aceita a historicidade de Jesus, né? Tranquilo. Aceita o valor da Bíblia, aceita o valor histórico. Ele pode não crer em Deus, pode não aceitar, crer nos aspectos ali religiosos da Bíblia, mas aceita o valor da Bíblia, né? E não fica falando mentira aí, por exemplo, né? Como já me pediram já, fazer um vídeo aí, no caso, sobre a Inquisição, né? Falaram que morreram milhões, a Inquisição matou milhões de pessoas. Né? Nossa, mais pessoas que tinham na Idade Média. Então, assim, é uma besteira total. A internet está cheia de besterol, né? Está cheia de besteira. O YouTube está poluído de mentira, está poluído de besterol. Então, a gente quer aqui separar, né? Fala assim, das pessoas sérias
brincalhões, né? E nós comentamos sobre isso. Então, nós estamos aqui com o amigo Eucler, né? Que no bate-papo mesmo, bem assim, apologético, comentar o que significa apologética. Apologética vem do grego, né? O Eucler pode falar melhor aí, que significa dar uma resposta, né? Né? Tanto que em inglês eles têm que explicar duas vezes. Não sei se você sabe, Eucler, eles têm que explicar duas vezes o que é apologética, sabia? Porque em inglês a palavra apologética vem de apology. Então, eles têm que explicar lá para as pessoas que não é pedir desculpas, porque apology, em inglês, tem um tom de dar uma desculpa. Em português, não. A gente já sabe direto que a apologética é uma defesa, é uma explanação, né? Uma racionalidade da fé cristã. Mas em inglês, eles têm que pedir... Ele fala, gente, apologética não é pedir desculpa pela nossa fé, viu? Então, eles têm que explicar que apologética significa uma explanação racional das evidências da fé cristã. Né? Está lá em 1 Pedro 3,15, né? Que é o nosso lema. Então, tudo isso a gente percebe o quê? Que as mentiras, né? A gente sabe que mentira tem perna curta, né? Mas corre que é uma desgraça. Hã? Mas corre que é uma desgraça. Sim, sim. Tem uma frase que fala assim, enquanto a mentira deu a volta ao mundo, a verdade está vestindo as calças ainda, sabe? Está vestindo as calças, a mentira deu a volta ao mundo. E o que nós vemos isso no YouTube? Nós vemos mentiras, né? Porque, assim, é diferente você conviver com um ateu que aceita, que vê o valor da fé cristã. Pode não aceitar, pode não acreditar em Deus, mas ele vê o valor que a fé cristã fez para o mundo, que a igreja fez para o mundo. Ele não vai por mentira. Eu, por exemplo, se eu tenho críticas ao Islã, certo? Eu não vou inventar mentiras sobre o Islã para poder criticar o Islã, certo? Não vou inventar. Eu vou ver se o que eu estou falando realmente é baseado em fato para poder. Então, eu vou criticar na base das ideias. Não vou criticar ali inventando mentiras, porque, pelo amor de Deus, gente, se eu fosse o lixo dessas mentiras que esse pessoal fala, é absurdo. Eu gosto muito daquele seriado Mythbusters, que é o Caçadores de Mito. Eu sou meio assim, eu sou meio caçador de mitos, sabe? Eu gosto de detonar mitos, né? E mitos antirreligiosos, que vai tanto contra os católicos quanto contra os protestantes, porque todos nós estamos juntos. No caso, nós compartilhamos, aliás, os católicos e protestantes compartilham crenças, né? No caso, a unidade de Deus, a trindade, que Jesus é Deus, enfim, nesse sentido que nós todos falamos. A Bíblia como escritura, nesse sentido. Então, o que esses neo-ateus fazem? Eles criam essas narrativas falsas, né? Que, por exemplo, começou isso com um livro basicamente do Deus do Delírio, mais ali, né? Do Richard Dawkins. Porque depois de 2001, que teve o ataque das Torres Gêmeas, começou com esse negócio de falar, generalizar a religião como um todo, colocar no mesmo saco, né? Colocar como fanatismo, né? Como se a fé fosse uma muleta. E você sabe muito bem a definição da fé, pistes, né, em grego, né? Não é uma muleta, né? Eu gostaria que você pudesse falar depois falar sobre a fé em grego, que não é muleta, a fé não é credulidade, a fé cristã não é uma crendice, né? Como nós podemos crer num conto de fadas, numa babaca. Não é isso que a palavra grega diz ali, os termos corretos, que o grego original diz, né? Então, a fé cristã, ela é baseada em evidências, né? Nós vemos que a Bíblia, sim, pode ser levada como um documento histórico, ao contrário do que esses desesperados ateístas tentam dizer, né? Então, a Bíblia, sim, pode ser levada assim. Porque eu fico pensando assim, o desespero desse pessoal aí, né? Principalmente tem um amigo lá, né, que debateu recentemente com o professor Ferreirinha, né, e o Euler, né? Eles ficam tão desespero para poder negar, por exemplo, o testemunho flaviano, por exemplo, que a gente sabe que é o testemunho flaviano. Eu fiquei notando assim, meu Deus, mas por que eles tentam de toda forma negar que Jesus existiu? Porque, veja, meu querido amigo, eles não usam esse mesmo método deles para negar outros personagens históricos, né? Eu não vejo ateu duvidando que Alexandre o Grande existiu, eu não vejo ateu duvidando desses ateístas, duvidando que Homero existiu, que Júlio César existiu. Só que nós temos muito mais evidências para Jesus Cristo do que esse pessoal, entendeu? Porque, sendo que Alexandre o Grande foi mencionado por Plutarco lá 400 anos depois. Mas eles não duvidam, ninguém. Porque se eles chegarem duvidando que Alexandre o Grande, que Homero escreveu a Ilíada, se eles chegarem numa prova duvidando, eles são reprovados, né? Mas como com Jesus Cristo você não precisa fazer prova aí, você não precisa passar no teste para ser aprovado no emprego aí, eles ficam inventando lorota. Então, não é por aí. Então, a gente tem que ter uma honestidade intelectual de não
criar essas narrativas, né? Só porque você não concorda com a fé cristã, só porque você tem seitas pseudo-cristãs, né, que tiram aí, falam de dinheiro das pessoas, isso não tem nada a ver com o cristianismo sério, porque o cristianismo não é isso, né? Então eu vejo que esse pessoal alguns, né, eu vejo que podem ter saído de seitas e ficam generalizando, falando que a religião é tudo igual, que a religião é essa palhaçada. Não é essa caricatura que eles fazem. O cristianismo é sério. O cristianismo não é uma religião, ele é baseado na pessoa histórica e real de Jesus Cristo. Isso é o cristianismo, né? E a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vemos ali que tem ali todas as narrativas históricas, tudo ali. Então eu vejo o seguinte, ok, você tem críticas ao cristianismo, ok, como você vai apresentar essas críticas? Porque se eu fosse ateu, eu não ia fazer isso. Eu ia simplesmente ser sério, apresentar ali que eu acredito, eu vou chegar e falar assim, olha, será que isso realmente é verdade? Mas não, eles apresentam bobagens como se fosse verdade. Porque tem um amigo lá, por exemplo, que fica falando testemunho Flaviano, por exemplo, lá. Né, o amigo lá. E eu vejo que ele utiliza 3 autores principais, porque eu sei de tudo isso, eu sei a sacada de todos os caras. Ele utiliza o Ken Olson, aquela que morreu lá, a Cária S., né? E o Bart Ehrman. Principalmente o Bart Ehrman ali no sentido do que o Jesus disse, que Jesus não disse, Scott Jesus e tudo mais e tal. Ok, só que o próprio Bart Ehrman cita coisas que esse amigo aí, não vou mencionar o nome, ele não cita. Que Bart Ehrman mesmo não duvida da historicidade de Jesus Cristo, né? Bart Ehrman, ele mesmo falou no último vídeo que eu publiquei no Logos, aí no canal, que nenhum estudioso, nem acadêmico duvida da historicidade de Jesus. Nenhum. Não existe. Só esses miticistas palpiteiros de YouTube aí, que eu chamo de conversa de boteco, né? Porque parece que, sabe aquela conversa de boteco? O cara chega no bar, pega uma pinguinha e fala, e aí, cara, você acha que existiu, cara? Ai, meu, não sei não, acho que não existiu, não, sei lá. Sabe, aquela conversa intensa. Não é? Gente, historiador sério não faz isso, né? As pessoas sérias não fazem isso. Então, assim, você pode ter dúvidas, tudo, só que vai chegar. Aonde as evidências vão levar? Será que você vai até onde as evidências vão levar? Porque isso que eu acho que é uma pessoa séria. Porque aquele livro do Sherlock já foi respondido já, né? Então, não há muito para esse pessoal se segurar, né? Então, eles tentam aí criticar, tá ok, tentam falar, no caso, nós sempre falamos, o mais conhecido aqui no Brasil é o William Lane Craig, né? Que ficou muito conhecido porque ele participa, aparece em debate, mas tem muitos outros pensadores excelentes, tanto católicos como protestantes aí, maravilhosos, que precisam ser mais conhecidos. Eu divulgo lá no canal o Frank Turek, ele é conhecido porque ele escreveu o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né, junto com o Norman Geisler. Sim, então o canal dele é muito bom, porque eu adoro trazer material do inglês para cá, eu sou tradutor, reviso, né, não tradutor profissional, mas eu reviso, traduzindo, né, trazer material para cá. Ele tem aquele blog Cross Examined, né, que é muito bom, o canal dele no YouTube, recomendo. E ele tem muito essa questão de falar sobre ateu com ateu, né? Debate lá, tal, debate tudo mais. Debateu até com o Hitchens, né? Então, nós vemos o seguinte, que existe o que é quando você tem uma dúvida sobre a fé cristã, uma crítica. Você vai apresentar de uma forma correta, honesta. Só que esse pessoal tem uma desonestidade intelectual, porque principalmente quando junta com ideologia. Porque, por exemplo, o Hitchens, ele confundia tudo. Ele escreveu aquele livro lá, A Religião Envenena Tudo, né? Porque se eu dissesse, o ateísmo envenena tudo, eles não iam gostar, mas ele pode falar que a religião envenena tudo. A religião não, a ideologia que envenena tudo, porque principalmente quando o cara vem com ideologia, certo? O feminismo, o aborto, ideologias esquerdistas, né? Porque tradicionalmente o viés extremo é anticristão, porque eles adoram o Estado. O comunista, ele adora isso. Por que eu sou contra a esquerda, as ideologias da esquerda? Porque até um tempo a esquerda, ok, a esquerda sempre tem direita e esquerda ali, né? A esquerda tentando falar de economia, até aí, o problema que ultimamente, quer dizer, durante esses anos, a esquerda virou militância total. Ela é anticristã. Então, por isso que nós vemos aí as pessoas... na verdade, sempre foi, né? Agora é que está transparecendo mais. Explodiu o ovo. Ele explodiu o ovo. Eles queriam transformar o Brasil numa Venezuela, eles queriam transformar o Brasil num paraíso comunista. E não dá. O brasileiro, tradicionalmente, é conservador. O brasileiro é religioso. O brasileiro quer o quê? Trabalhar, ter família, nós queremos o bem. E a esquerda não. Eles querem, no fundo, eles querem adorar o Estado. Eles querem tirar Deus, destronar Deus, porque você vê, as ideologias que eles fazem é horrível. São horríveis.
né? Aborto, feminismo, né? A maior mentira, né? Que o diabo é o pai da mentira, né? A maior mentira que eles fazem é falar que eles lutam por movimentos. Eles falam que eles lutam por causas. Mentira. A única causa que eles defendem é um partido, a única coisa que eles defendem é as ideologias deles. É isso no fundo, porque eles não estão... Eles usam as pessoas. E não é isso que Jesus mandou. Jesus pediu para nós amarmos uns aos outros. Ele não pediu para a gente usar as pessoas. Ele pediu para que nós amássemos uns aos outros, né? E ali, no caso, é essa a mensagem do evangelho, no caso, né? Então, quando você vem ali com dúvidas, por exemplo, a igreja impediu, uma das maiores mentiras, vou citar um exemplo, a igreja impediu o nascimento da ciência, ou o desenvolvimento da ciência. Gente, essa é uma das mais batidas, né? Inclusive, livros excelentes, protestantes, defendendo como que o cristianismo ajudou, obviamente, ao desenvolvimento da ciência. Nós falamos sobre isso, mas só uma coisinha, porque esses amigos ateístas não falam disso, né? Eles adoram falar que, se não fosse o cristianismo, nós já estaríamos em Marte e Júpiter, né? Se não fosse o cristianismo, nós já estaríamos ali, em outra galáxia. Gente, isso é uma babaquice, um absurdo total, porque não entendem nada, nem de ciência, nem de religião. Porque, sendo que foi exatamente pelos medievais ali, já temos ali o Roger Bacon, o Grosseteste, os medievais, que por eles, exatamente por eles crerem em Deus, por eles terem essa visão do universo ordenado, é que eles puderam desenvolver a ciência. Porque a Bíblia não manda você ser burro, a Bíblia não manda você não estudar. A Bíblia, o que está escrito lá em Tessalonicenses? Examinai tudo, retende o que é bom, certo? Examinai tudo. A Bíblia pede para você testar todas as coisas. A Bíblia é o maior que mais ensina você a pesquisar. Então foi exatamente a visão deles, porque se o cristianismo fosse tacanho, não teríamos a ciência. Então foi exatamente pelo cristianismo incentivar o estudo, incentivar a pesquisa, porque a Bíblia é o livro, né, de Deus e o livro da natureza, que é a ciência, o livro da natureza ali. Então sempre teve cientistas cristãos, sempre teve cientistas, né, então não tem nada a ver essa mentira que a ciência tira a fé em Deus, porque eu já estou cansado de ver, cara, que eu entrei na faculdade, o meu professor falou da teoria da evolução, eu perdi a fé, porque a Bíblia fala que a Terra tem 6.000 anos e Noé entrou na arca. Pô, pessoal, pelo amor de Deus. É por isso que você precisa ter uma boa base apologética de estudo, no caso, para que quando chegar um professor desse, ideólogo aí, militante, você vai ter resposta. Aliás, nem precisa discutir, né? Porque não dá para discutir com militante, mas você não vai ser abalado. Não é preciso você convencer o ateísta lá, o militante, mas você precisa estar convencido e firme. Independente do que o professor falar, porque eu tenho um grupo do Logos lá com 10 mil. Já vi gente falando isso. Me ajuda, Hermes, que eu tenho uma dúvida aqui na universidade, na faculdade. O professor ateu aqui, marxista, falou um negócio que eu fiquei abalado. Mas você ficou abalado porque você não teve firmeza nas suas convicções. Porque, né, se você está firme ali, se você desde tem idade, da adolescência, teve uma firmeza, que a Bíblia não é um conto de fadas, né? Porque, a Bíblia diz que a Terra tem 6.000 anos, mas o meu professor disse que a Terra tem 4,5 milhões de anos. E aí? Quem tem com a razão? Exatamente, porque exatamente você precisa entender. Primeiro, a Bíblia, o Gênesis não é um tratado científico, não é um manual científico de ciências naturais, mas ele não fala absurdos anticientíficos. A Bíblia não é antes, pelo contrário, a Bíblia promove a ciência e o conhecimento. Só que são dois caminhos de conhecimentos paralelos, né? Não separados, mas a fé e a ciência, elas estão juntas, né? Porque existe ali no sentido ali, porque Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele se revelou. Então, no caso ali, esses absurdos que fazem as pessoas ficarem abaladas. Já vi gente chegar no meu canal e falar, nossa, eu fiquei abalado, cara. Eu vi um vídeo ateu lá e falou da Bíblia, contra a Bíblia, fiquei abalado. Falei, por que você ficou abalado? Você ficou porque você precisa ter mais conhecimento, né? Conhecimento da firmeza. Porque Einstein já falou, né? Quem fala isso não entende nem de ciência nem religião. Quem fala que a fé e a ciência estão opostas, não entende nem de ciência nem religião. Então é preocupante essa questão. Só deixa eu falar uma coisinha. Reza as más línguas que Colombo, ele deu a volta, ele tentou dar a volta no mundo porque ele leu na Bíblia que a Terra era redonda, né? Então ele pegou o barquinho dele e falou, vou chegar na Índia mais rápido. E aí ele deu a volta. Né? Na verdade, existe uma lenda que diz ao contrário, porque, meu amigo, história, modéstia à parte, é comigo mesmo. Então, eu adoro história, adoro Idade Média, tá comigo, mas
Tem essa lenda, inclusive eu fiz a ilustração para o livro de história na editora, da Terra plana assim, a água caindo do lado e os barquinhos chegando à borda. Porque tem uma lenda, porque esse pessoal inventa a lenda, né? Que dizia que Colombo não, ele foi navegar para provar que se a Terra era plana, porque os medievais diziam que eles tinham medo, que a Terra era plana, que eles iam cair na borda, né? Que chegasse na borda assim, ia cair, né? O que é absurdo, isso é mentira, porque os medievais nunca ensinaram que a Terra é plana. Nós vemos lá desde do começo dos primeiros séculos, estátuas, assim, imagens de reis, com um globo na mão, com um globo, ou seja, a orbe, né? Orbe, então, orbe. Ou seja, sempre se aceitou, só um ou dois ali, gato pingado, que né, sempre teve, né? Gato pingado pode ter, mas a igreja nunca ensinou que a Terra é plana. Então, é mentira, esse pessoal inventa mentira para você ficar com ódio da fé cristã, para você ficar contra, falar que Jesus não existiu, ou seja, são propagandistas, eles usam de propaganda, né, no caso. Então a gente analisou esses livros que esse pessoal fala, né, no caso, né, por exemplo, olha aí o Testemunho Flaviano, no caso. Falei, nossa, o amigo ali faz 50 vídeos para tentar dizer que o Testemunho Flaviano não diz que Jesus existiu. Eu falei, que desespero esse? Tem alguma coisa aí, né? Eu falei assim, né, tem uma coisa esquisita aí. Eu falei, vou analisar isso aí. Por que esse amigo aí está tão desesperado? Ele faz 50 vídeos para falar que Jesus existiu. Ou seja, acho que no fundo ele sabe que Jesus existiu e está tentando de toda forma negar que Jesus existiu. Porque por que alguns, eu acho que na verdade, meu amigo Eucler, não é uma questão racional, acho que é uma questão emocional, porque eles sabem que eles vão ter que aceitar a autoridade de Deus. E eles têm receio dessa autoridade, por isso que eles têm de toda forma negar, né? Porque assim, se você fala, ué, mas nossa, você tem prova que Deus existe? Nós vemos evidências de que Deus da criação. Porque também como o ateu não tem 100% da prova que Deus não existe, nós vemos, o que eu digo? Eu vejo evidências da fé cristã, e eu não preciso inventar mentiras, por exemplo, da Bíblia, da história da historicidade de Jesus, né? Olha só, nós temos a evidência que os evangelhos foram escritos dentro do primeiro século, nós temos evidências dos pais da igreja, vemos ali Policarpo, que foi discípulo de João, vemos ali o Papias, né? Papas, né? Justino Marte, que inclusive foi ele quem me inspirou a criar o Logos, porque o Justino Marte que escreveu ali Apologia, né, e tudo mais. Então nós vemos assim, as evidências são muito mais fortes. Teve um jurista, como ele chamava? Um Greenstein, esqueci o nome agora, um americano, um juiz americano, que também disse o seguinte, se todas as provas para o Novo Testamento ali fossem postas num tribunal, elas seriam aceitas da mesma forma como qualquer outra evidência. Certo? Nós temos ali aquele, não sei se você conhece o Warner Wallace, mas você viram aquele filme Deus não está morto? Não sei se vocês assistiram. O filme Deus não está morto, tem 1 e 2, e aparece ali um ali dando depoimento. Aquele cara é o Warner, ele é um criminalista americano. Eu tenho contato com ele, falei com ele, tudo assim e tal. Ele é um grande criminalista americano lá de Chicago. Ele é perito, né? Criminalista. Ou seja, não é um Zé palpiteiro de internet, não é um cara de YouTube que faz palpite qualquer aí. É um cara que tem experiência, é um criminalista, ele entende de evidências. Ele escreveu o livro, não tem em português ainda, acho que chama Arquivos Frios do Cristianismo, uma coisa assim. Eu tenho autorização dele para traduzir os vídeos dele. E ele mencionou que as mesmas evidências que seriam uma cena de crime seriam usadas para nós sabermos dos autores do Novo Testamento, que eles foram escritos no século I, que são como que nós podemos chegar nas datas do Novo Testamento, que são bem próximas dos eventos ali, das testemunhas. Ou seja, há tantas evidências que você vai falar, mas peraí, por que então eu estou aqui duvidando dessa evidência? Né? Por que não aceitar? Então, eu vejo que esse pessoal aí, na verdade, eles têm uma resistência às evidências. Eu publiquei ali, no caso, o artigo agora no Logos, que eles negam as evidências, na verdade, eles apagam, no caso. Bart Ehrman, por exemplo, Bart Ehrman, ele aceita a historicidade de Jesus. E o amigo ali, o que ele faz? Ele escolhe o trecho que ele quer do livro, não é verdade? Porque ele não cita essas frases do Bart Ehrman, né? E aquele Ken Olson lá que ele usa para tentar, porque ele inventa lá falando que Eusébio, olha, eu vou falar a verdade, é a mesma coisa do amador tentando falar de física quântica, cara. É palpite, porque veja, o cara falar que Eusébio forjou o testemunho Flaviano, quem você vai confiar? Num cara, às vezes, uma pessoa que ora de YouTube ou nos autores mais próximos ali dos primeiros séculos?
Então a gente tem que ver quem que a gente está falando, pessoal, porque é delicado, porque assim, a verdade não é numa torcida, a verdade não é feita num debate de um YouTube. Eu vejo pessoal, debate com ateu, debate com ateu. Não vou interagir com gente que desrespeita a fé cristã. Porque nós já falamos, já temos ali no caso os fatos, e já vi gente chegar com desrespeito, eu falei, gente chegar, e não é assim, né? Nós temos que ter respeito. Então, se você vier com respeito, beleza, respondemos tudo. Mas eu vi gente entrando ali, de Bíblia, Jesus. Peraí, como que eu vou respeitar uma pessoa dessa? É a mesma coisa que você falar assim, se alguém ofender sua mãe, seu pai, você vai gostar, você vai discutir com uma pessoa dessa? Não tem como. Então, da mesma forma, se alguém falar ali no caso, essas questões sobre falsas sobre a Bíblia, esses ataques, que na verdade é diferente de crítica, né? É diferente, são ataques, né? É diferente. Então, nós vemos que são baseados nesses livros, esses autores. O Bart Ehrman já foi respondido esse livro dele, né? Que Jesus disse, Jesus não disse. Porque o que aquele pessoal sempre pode ver sobre crítica textual, né? Eles tentam falar que a Bíblia foi manipulada, que a Bíblia tem variantes, 400 mil variantes, dando a ideia que tem um monte de... Nossa, a Bíblia é o livro mais manipulado do mundo, né? Eu não posso nem confiar mais. Eles tentam falar que foi como um telefone sem fio, que você conta uma historinha lá, o último lado do cara inventa outra mentira, inventa história. Não foi assim que a Bíblia foi transmitida. O Daniel Wallace, né, que é um grande crítico textual, né, Daniel Wallace, ele já comentou como que é muito sério. Nós temos ali que a evidência manuscrita é a mais forte do mundo, dos mais fortes da antiguidade. Então aí eu pergunto para você, peraí, por que você está fazendo isso então? Então acho que você está inventando mentira, então não dá para discutir. Se nós temos as evidências ali, né, no caso, que é muito próximo do Novo Testamento, das testemunhas oculares, então, poxa, é muito forte o peso, não é verdade, Cléber? Muito forte o peso ali no caso, manuscrito, da autoridade bíblica, tanto como documento histórico. Por exemplo, um exemplo só. Os hititas, né? Os arqueólogos duvidavam, davam risada na Bíblia, falando que os hititas existiram. No caso, só a Bíblia que menciona os hititas. Foi lá a Bíblia, os arqueólogos foram lá e provaram que os hititas existiram. Deram o braço a torcer que a Bíblia tinha razão. Né? O rei Davi, falaram que o Davi não existiu, o rei Davi não existiu. Foi lá em 94, descobriu lá a inscrição da casa de Davi, lá e pau, existiu, entendeu? Então, quer dizer, estão ficando sem... Babilônia. Babilônia, Belfazar. Antes da descoberta da Babilônia, por exemplo, você encontra pessoas que acreditavam que a Babilônia, na verdade, era uma pequena aldeia, né? E que tinha um cunho mais mitológico. Aí, quando acharam a Babilônia mesmo e viram o grande império que a Babilônia foi... Pois é, exatamente. Então, assim, é muito precário isso, a pessoa criticar, atacar sem base. Então, não tem sentido. Então, por exemplo, nós vemos essa questão da historicidade da Bíblia, no caso, né? Desde o que eles mais usam? Contradições. A Bíblia que tem contradições, milhares de contradições. Já foi explicado tudo isso. Os evangelhos têm contradições. Já foi explicado tudo isso. Então, historicidade ali. Tal. Por exemplo, a igreja, por exemplo, não determina lá. Você pode estar livre para acreditar, por exemplo, que a Terra tem 6.000 anos, ou a Terra tem... Isso não é artigo de fé, não é verdade? A ciência, ela não desmente nenhum dogma da fé, né? A ciência não tem por objetivo colocar Deus no tubo de ensaio e provar que Deus existe. Não é esse o objetivo da ciência. A ciência pode medir a criação. Ela pode medir. Tem um astrônomo que eu gosto muito, chama Hugo Ross. Ele é daquele blog do Reasons to Believe, acho que é. E eu gosto, ele traduz lá no cara. E ele é astrônomo, cara. Ou seja, o cara não tem problema. Ele vê que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, o universo tem 13 bilhões de anos. Não tem problema com isso. Você pode aceitar ali a teoria da evolução mesmo, não é um artigo de fé, porque isso não vai contra a fé cristã. É um erro pensar que a teoria da evolução, essas coisas... O que vai contra a fé cristã é o evolucionismo. Olha aí a diferença. É evolucionismo. Sim, não é a mesma coisa. Aqui, caramba, não é a mesma coisa. Algumas pessoas... Tudo bem, você pode confiar, às vezes são similares, mas não é a mesma coisa. Eu vi isso no livro Católico. Teoria da evolução é a pretensa ali. A teoria, ela tenta falar da adaptação dos seres ali. Ok, tem críticas? Tem. Não é seu objetivo. Porque o que eu defendo é a criação. Isso é um ponto que todo mundo sabe. A criação. Deus criou o universo. Se ele usou, pode ter permitido a teoria há bilhões de anos, isso não é um artigo de fé. A igreja mesmo fala.
Você pode acreditar nessa questão de historicidade de Adão e Eva, mas o que é diferente não é um conto de fadas. Presta atenção, pessoal. Mito não significa mentira, sabe? Eu acho que é bom aí o pessoal ler aquele Joseph Campbell escrever sobre... Mito não é a mesma coisa. A Bíblia é um mito, a Bíblia é um conto de fadas. Não é isso. Você está sendo um completo desinformado falando isso. Você não está entendendo como que é o que é nesse sentido do gênero, porque não é a mesma coisa. Por exemplo, outros povos, por exemplo, a Índia, por exemplo, o hinduísmo, ensina que a Terra está sobre os ombros de uma tartaruga gigante. E quando a tartaruga anda, acontecem os terremotos. Tá? Isso são cosmogonias mitológicas, né? Isso sim, obviamente, a gente sabe que a Terra não está nas costas de uma tartaruga. Veja, você encontra isso na Bíblia? Não. Aí os caras tentam de toda forma, não, mas o Sol foi criado no quarto dia, como se o Sol, a luz... Já expliquei tudo isso. Ou seja, não tem uma escapatória. O que você tem que entender é o seguinte, Gênesis está de acordo com a ciência, no sentido não de... A Bíblia não tem a pretensão de falar a forma da relatividade, a fórmula química, não é essa a pretensão da Bíblia. Ela tem, no caso, de mostrar que Deus começou o universo. Por quê? O que é o primeiro versículo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou. Ou seja, Bereshit bara Elohim, né? Ou seja, Deus começou tudo. O universo teve um princípio. Esse é o objetivo da Bíblia. Esse é um ponto. Agora, se a Terra é jovem, essas questões assim, pode ser discutido. Ok. Agora, a teoria da evolução. Falei lá, você viu que você ficou... Acontece que o evolucionismo é uma ideologia. É uma ideologia naturalista, sim, porque ela tira Deus da equação. É como se fosse a teoria da evolução, foi aleatório, Deus não existe. Só que onde que Darwin diz que Deus não existe na teoria da evolução? Onde? Ele não disse isso na origem das espécies. Ali vamos falar, teoria sim, pretensamente, ou no caso científica, ela tenta expressar científica, tem a microevolução, a macroevolução. Obviamente que eu aceito a microevolução. A macroevolução, né? Não. Né? Que é um ser lá transformando em outro. Pô, não temos tanta evidência disso. Agora, adaptação, sim. Seres podem se adaptar ao meio ambiente. Normal. Agora, o que vai contra a fé em Deus, o teísmo, ali aquela crença que no Deus não existe, tudo começou, a biogênese começou a dar aquilo. Não começou. Deus começou tudo. Porque é impossível lá, aquele argumento Calan do William Craig, ele não tem a pretensão de... Você conhece, né, Ocler? Já falo, o argumento Calan. Não. O Calan é um argumento, né, o mais defendido pelo Craig, que diz, né, o universo teve princípio, né, o universo teve uma causa, né, a causa é Deus, a terceira premissa ali no caso, né, o universo tudo começou. Tudo precisa de uma causa, né, e no caso ali, o argumento conclui que Deus é a causa do caso. Só que não necessariamente ele tem a pretensão de provar a existência de Deus. Esse argumento ele prova que é impossível ter infinitos no passado, né? Então, é um dos argumentos, porque junto com o argumento cosmológico, junto com outros argumentos, você vai chegando à conclusão que é necessário um ser imaterial, atemporal, espacial, eterno, fora do tempo para começar o universo. Porque, veja, aquilo que os cristãos atribuem a Deus, os ateus atribuem à matéria, ao universo, certo? Porque se você fala que o universo é eterno, você está dizendo que o universo é um Deus. A matéria é um Deus. É impossível. O universo não se autocriou. Então, é preciso, ali no caso, uma origem. Então, nós vamos entender toda essa história. Por que Jesus veio? Qual a necessidade de Jesus existir? Por que o cristianismo é diferente de outras religiões? Né? O que torna o cristianismo? Por que eu estou aqui com o Eucler falando sobre isso? Eu podia estar agora assistindo o jogo, fazendo outra coisa. Eu adoro filme, né? Estou cinéfilo, então. Mas eu estou falando aqui por quê? Porque é importante. Porque, veja, é existência. Essa é a razão da existência. Porque o cristianismo não é uma religião, ele é da pessoa de Jesus Cristo, é baseado em Jesus existiu. Agora, o que isso tem a ver com o ouvinte, com a pessoa aí, com todos nós? Temos que ver o relacionamento nosso com Deus. Qual que é o nosso papel com Deus? Quer dizer, o Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo ele quer um relacionamento com as pessoas, né? Então, por isso que nós não estamos aqui friamente discutindo teorias e teoria. Não, nós estamos falando aqui do relacionamento, que a fé cristã é um relacionamento. No final, eu acho que é tudo isso. Então,
Deus é amor, né? E ele quer isso. Então, quando às vezes a pessoa resiste a Deus, você vê utilizando de narrativas de ataque, tem alguma coisa aí, né? Então, o problema do mal, é isso. Gente, tudo isso é comentado, é possível de explicar, né? Porque eu acho o seguinte, muitos desses amigos, eles eram de seitas e que não tiveram muita explicação. Então eles ficaram revoltados, porque como eles não tiveram respostas ali, eles acharam que a religião é uma simplista, é um bando de pessoal fanático, né? Me permita só pegar o gancho seu e sair um pouco do aspecto dos ateus, não? Porque os ateus creem que Deus não existe e o azar é deles. Vão queimar no fogo do inferno na parte mais quente do mármore. Não, quer dizer, Mas isso que você está falando é uma coisa muito legal. Certa vez eu estava no trabalho, a gente conhece muita gente interessante, e um amigo nosso católico carismático, né, um amigo meu católico carismático, ele fez uma pergunta muito legal para mim, a gente não bate papo de amigo mesmo, assim. Ele falou assim: Adolfo, quando você participava da Igreja Católica, por exemplo, você tinha muitas respostas? Eu falei, não, na verdade a minha região lá, o pessoal era bem fraco. Exatamente. A Igreja Católica, ela perde muita gente por não haver preparação. Não é que a Igreja Católica não tenha gente não preparada. só a Igreja Católica, não só. No Não, meio, mas é porque assim, nós temos um alto índice de conversão dos católicos para os protestantes no Brasil, desde a década de 2000. Há outros fatores, certo. É nesse contexto que eu estou falando, né? Sim. Já que eu estou falando com você que é católico. Sim. E é interessante, porque isso. Deixa eu só continuar aí você vai Claro. entender onde eu quero chegar. Aí ele falou assim: olha, então, às vezes, se você tivesse tido alguém que te ajudasse, ou alguma pessoa que tivesse te ajudado na questão da fé católica, talvez você fosse católico até hoje. Mas como você não encontrou isso dentro da sua região, dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro dos seus amigos, você encontrou em outra religião as respostas para as suas perguntas. E talvez é isso. E é interessante porque, da mesma forma, nós podemos pegar essa fala dele e contextualizar, por exemplo, para o jovem que chega na igreja dele, ouve sempre o mesmo blá 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 de sempre, aí quando ele sai para a rua, quando ele sai para a faculdade, ele ouve um discurso completamente, não um discurso completamente diferente, mas ele ouve um discurso em que ele não foi preparado para responder, né? E vira um Sobre fácil de ateísmo, presente. filosofia, ciência, tudo isso que você está falando aí, Bombardeio. ele é bombardeado e ele não está preparado para responder. Por quê? Porque na igreja dele ele não foi preparado. Ele não Exato. foi, eu vou dizer até treinado. Por quê? As nossas igrejas, de maneira geral, às vezes se preocupam tanto para falar de música, para brigar, para falar de música, para falar de como o culto deve ser feito, e muitas vezes se esquece de fazer isso que você está fazendo agora. Opa, vamos falar um pouquinho sobre criação, vamos falar sobre as teorias da criação, vamos falar de Bíblia e ciência, vamos bater um papo, vamos fazer uma palestra. Você não tinha isso nas igrejas católicas de 20 anos atrás. Você não tinha isso nas igrejas protestantes até 10 anos atrás. Né? A minha igreja, ela começou o Centro Numar, tal, a igreja adventista, ela começou o projeto do Numar, e hoje você tem o Numar se espalhando pelo Brasil, que é divulgando a teoria do design inteligente e tal, né? Então é isso. O que você acha disso que eu acabei de falar? Era essa a conclusão que eu queria chegar. Muito, muito bem lembrado. Isso é a catequese. Você está falando da catequese, no caso católico, e o estudo bíblico, no caso. O William Lane Craig falou sobre isso. Bom, no caso católico, evidentemente que a catequese não muda. Obviamente que a doutrina não muda, né? Deus é imutável e também a igreja, a doutrina cristã não muda, tá? Ela pode se atualizar o costume da igreja, mas a doutrina não muda, dogmas não mudam, né? Então, obviamente que sim, a catequese, tanto eu percebo, estou falando minha opinião pessoal, obviamente, no meio é preciso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Minha frase favorita é a seguinte: se você é um católico, seja um católico coerente. Se você é um evangélico, seja um protestante coerente. Coerente que eu quero dizer o seguinte: conheça a sua fé, conheça o que é a Bíblia, porque chega um paspalho de YouTube lá falando bobagem, você não vai acreditar nele. Eu fui no canal do não sei o que, fui perturbado na minha fé. Se você foi perturbado na sua fé, não é culpa da fé, não. Porque é o seguinte, realmente, a igreja, desculpa a expressão, não tem que ser um babá de tudo também.
A igreja não, ela tem que realmente preparar a pessoa, concordo, ela tem que preparar sim. Mas a pessoa tem preparação. Porque você está falando aí, essa questão de a pessoa esfriou a fé, a pessoa. Um pouco brasileiro é meio sincretista. Não pode ser sincretista, gente, porque se você começar a colocar tudo no copo, você não vai aguentar nem tomar. Então eu falo o seguinte: não, você tem que ser firme. Porque realmente é discutível. Tem um livro que eu gosto muito que chama Universo ao Lado, que você precisa conhecer a cosmovisão do outro. Você precisa conhecer a cosmovisão para conversar, do James Sire. O que é universo? Exatamente isso. E eu já falei isso desde o caso lá. Você precisa entender o que as testemunhas de Jeová creem, no que elas creem, o que os mormons creem. Porque quando você vai chegar para conversar, você tem que saber a resposta básica. Você conhece bem a sua crença ali, né? Você conhece bem a sua crença da sua igreja, no caso ali. Mas você precisa conhecer um pouco do outro, porque para você falar, estou me referindo principalmente a seitas, né? Quer dizer, esses movimentos que têm uma visão mais diferente, por exemplo, Jesus não é Deus, que não acreditam na Trindade, que não são os ensinos ortodoxos mais históricos do cristianismo. Então, você precisa saber dialogar com eles. Porque, por exemplo, o mormonismo não é tão conhecido aqui, mas ele é muito conhecido, complexo na sua historicidade. O Joseph Smith. E como você vai falar com eles? Ponto. Então, assim, é porque o pessoal não tem preocupação em falar, ok, tal, não é obrigado. Mas esse você falou, precisa sim preparar mesmo. O William Lane Craig já falou isso. É preciso apologética ali, ou preparação no sentido. Por quê? Porque, vamos falar, os filhos das trevas são mais perto dos filhos da luz. Obviamente. Então, eles são mais espertos. Então, eles manipulam com ideologia, manipulam ali, entendeu? As feministas, principalmente, com esses ataques dela à Bíblia, dizendo que a Bíblia odeia a mulher, a Bíblia manda a mulher ficar calada, que é tudo mentira. Tudo totalmente mentiroso isso aí. Né? Então, Jesus falou, onde está todo aquele que é da verdade, ouve a voz de Jesus. Ouve todo aquele que é da... Então, é preciso preparar sim. Por isso que eu falo, pessoal, obviamente, Eucler, que nem todo mundo, Paulo mesmo falou que todo mundo tem um chamado, né? O meu chamado é esse. O meu chamado é... Eu sempre gostei de estudar. Eu gostei de informar nesse sentido. Agora, o cara lá é músico na igreja, você fala lá, falando de música, fica falando de bandinha, entende bem de banda. Só que na hora que chega um ateu lá para debater, um cara fala mentira, ele não sabe responder. E aí fica todo mundo abalado, né? Não é assim, gente. Você tem que ter um preparo, você tem que ter um mínimo de preparação, no caso, para conhecer, a defender ali, no caso, a Bíblia, né? Porque todo mundo lá tem um estudo bíblico, mas é importante. Por que a Bíblia, como você vai responder essas críticas à Bíblia? Básicas. Né? Quando o cara chega lá para você e fala, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi manipulada, tá? A Bíblia, olha, os escribas ali, como você pode confiar no texto bíblico? Como? Se foi cópia de cópia de cópia? Gente, se eu não tiver informação, eu vou ficar louco, eu vou virar nem um ateu. A Bíblia eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homens, então qual foi o burro que escreveu o seu livro que você está lendo? Exatamente, quem que escreveu a Origem das Espécies? É óbvio, gente, Deus não usou os autores da Bíblia como robôs ali, não é? Não possuiu, ele inspirou. O Eucler pode falar bem a palavra grega aí, é teofenestos, né? Creio, né? Inspirou os autores. Ele não manipulou ali, que deu um fantoche ali para eles escrever, não é isso. Deus inspirou os autores, então utilizou o conhecimento deles ali também, né? Então é muito bonito isso. Então, quando você entende, sai dessas coisas aí de mentira, antibíblica, anticristã, você começa a ver a beleza da fé cristã. Começa a ver autores maravilhosos, tanto católicos, você vê coisa beleza da fé cristã. Tem outros maravilhosos. Olha aí o Billy Graham aí, como ele foi admirado por todos, né? Tanto católicos como o Papa João Paulo II. É bonito isso. Então é o seguinte, por isso que eu acho bonito. Se a pessoa, não crê em Deus, mas respeita. Você vai respeitar a fé. Você vai ver a importância da fé cristã, que nós temos hoje, tudo que nós temos muito contribuições científicas, contribuições no Ocidente, é pela fé cristã, sim, pela Bíblia, para o desgosto desses ateístas, mas é sim. Tem um livro que chama assim, o livro que moldou o seu mundo, que conta como a Bíblia moldou o Ocidente, né? Então você vai entender ali que o Isaac Newton, por exemplo, vou dar um exemplo só, Isaac Newton. Ele escreveu tanto mais de teologia do que sobre ciência. O cara era teólogo, Tá certo que ele tinha umas interpretações ali mesmo. Eu tenho o livro dele aqui, As Profecias de Daniel e Apocalipse, foram muito utilizadas pela igreja, né? E são até hoje, eu mesmo gosto bastante. Sim, exatamente. Os fundadores de todas as ciências, fundadores de cada disciplina científica foram cristãos teístas. Aí você vai falar, mas na China teve ciência também, em outras religiões teve ciência. Diferente.
Eles tiveram habilidade, inventos e habilidade, mas quem gerou a ciência moderna, ajudou a gestar a ciência moderna, foi na Idade Média, foi a igreja, foi o cristianismo, sim. Queira você, quer não. Você pode inventar mentira que for. Não. Por quê? Vou citar um exemplo ali, Nicolau Copérnico, tá? Quer debater comigo de história? Né? Ele escreveu ali, no caso, ali, a Revolução, da Revolutionibus ali, no caso. Cara, eu já vi tudo isso, porque eu já vi todas as críticas que eles falam sobre isso. Então, o Nicolau Copérnico, todo mundo sabe que ele falou sobre o heliocentrismo, que, no caso, antes... Aí eles vinham, a igreja antes ensinava que a Terra era o centro do universo. Aí Copérnico escreveu esse livro. Mas o Copérnico dedicou o livro dele ao Papa. O Papa provou. Ou seja, nunca teve uma negação. A igreja falou assim, não, isso é heresia, a igreja que é o centro do universo, e ele é maldito. Não, nunca fez isso. O Galileu, que é um dos... Nossa, o Galileu é outro caso que se citam para falar que Galileu é uma briga da ciência. Não foi uma briga da ciência, lixão, foi porque Galileu é teimoso. Galileu não teve paciência para esperar as evidências dele para provar, certo? Porque é isso que um cientista faz. Ele espera a teoria dele, a hipótese dele ser provada. O cientista ele não vai chegar a falar, isso é um fato. Ele vai... A ciência é hipótese. Então a igreja pediu cautela. Ô, Galileu, porque sempre as duas... né? Hoje é fácil, hoje nós sabemos que a Terra orbita em torno do Sol. É normal, ele tem satélites para falar. Mas na época dele, não. Então não sabe. Como se poderia dizer se era o geocentrismo ou o heliocentrismo? Por isso que era preciso esperar para podermos ver mais. E o Galileu foi teimoso. Ele falou, não, eu tenho, quem é contra mim é burro, é estúpido quem é contra mim. Não é assim, assim. Então, esse foi o caso. E ele falou assim, não, as escrituras... Ele estava dando uma de teólogo. Ele queria interferir na área da ciência, da igreja. Ele é um cientista, a igreja falou, ó, Galileu, você é cientista, beleza. Mas a teologia deixa pra gente. Então, engraçado os ateus, eles não gostam que o teólogo invada a ciência, mas eles invadem os da teologia. Peraí, então assim, diálogo, é isso. Então, quando a gente entende, fica mais fácil, né? Então, você vê esses casos assim, tudo mais histórico, e é isso aí. Moldou mesmo, né? Nós temos hoje esses benesses, né? Nós temos tudo isso, né? O próprio inglês, por exemplo, qual a influência da Bíblia inglesa, King James na língua inglesa? Total. A língua Não inglesa só, não só na inglesa, por exemplo, a não língua só na alemã, inglesa. por exemplo, Totalmente, a Lutero, sim. Ela é o que é. A própria língua portuguesa, ela é o que é por Sim. causa da Vulgata Latina, de Sim. certa forma. Então, meu amigo, você pode não crer em Deus, mas você pode negar a fé cristã para o mundo dos benéficos, porque não é isso que o pessoal... Porque o Hitchens foi tremendamente infeliz quando ele falou a religião envenena tudo. Não é a religião que envenena tudo, é o fanatismo que envenena tudo. O fanatismo, o terrorismo, né? Porque ele está falando daquela questão do 2001, né? Da Torre Gêmea ali e tal. Realmente, mas não é culpa da religião. Não é religião que manda você explodir prédio. Não é religião que manda você matar pessoas. Não é isso. Não é religião que faz isso. Né? Sendo que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Né? Amai-vos. Então é isso. Então, é essa a mensagem. Espera um pouquinho. Mas um salve aí para os templários, né, mano? Que se eles não cortam um monte de muçulmano, a Europa se tornava um país muçulmano e babar o cristianismo. Então, um salve para os templários. Exato, para os cruzados, né? Cruzados, já falei sobre isso, né? As cruzadas, que é importante as cruzadas. Porque nós vemos tinha um professor de história, né? Que a gente debatia, né? No meio da classe, o pessoal ficava me escutando, vai conversar sobre. Eu gosto muito porque principalmente esquerdista militante, né? Que vem com essas mentiras eles adoram falar isso, né? A igreja impediu o desenvolvimento, a igreja, não sei o quê. Era um bom de babaquice aí. Então, principalmente essa questão das cruzadas, fala, nossa, os cristãos mataram os cristãos invadiram a terra lá, a Palestina, contra os pacíficos muçulmanos que estavam lá, os cristãos chegaram invadindo tudo para roubar território. Não, as cruzadas foram de recuperação de território invadido pelos muçulmanos da época. Parte, né? Saladino, aquela coisa. Gente, cada contexto. Agora, se não fosse, realmente, que o Leclerc falou aí, engraçado, vocês têm que agradecer os cristãos mesmo, porque se não fosse a batalha ali que impediu... Eu não estou falando dos benefícios que os muçulmanos, eu estou falando assim das ideologias. Não teríamos a Europa, não teríamos o conhecimento que temos hoje. Então, realmente, quando você entende o que é não cada coisa... uma porrada de ateu que nós temos hoje, né? Porque é o cristianismo que permite o ateísmo.
Sim, né? sim. Se a gente, até mencionei numa live anterior, 10 segundos eu já passo para você de novo. Na Grécia, você teve um grande filósofo que morreu por ser ateu, né? Ele teve que tomar um veneno de Siracuta lá, porque na Grécia, terra dos filósofos. Quem? Eu acho que foi Sócrates, alguma coisa assim. Sim, Sócrates. Foi Sócrates. Eu acho que foi Sócrates. Depois eu vou dar uma olhada na internet aqui. Sócrates. E, por exemplo, você não tem ateu em país muçulmano. Você conhece algum apologista ateu de país árabe? Aí, o cara chega e fala, lá não existe? E falar sobre o Islã aqui é outro capítulo, né? Porque eu já tenho críticas ao Islã no sentido assim de é totalitário de poder. É uma ideologia totalitária de poder. Realmente tem coisas interessantes, a gente estuda o Alcorão, tem coisas interessantes sim, só que tem muitas críticas sim, né? Então a gente vê, por exemplo, no caso de Maomé ou Muhammad, né, no caso, é outra coisa. Então eu estou falando aqui no caso que ele está falando em sentido de liberdade, porque num país, quando eles tomam controle do país, você não é permitido ter outra religião, outro pensamento a não ser o pensamento ali, no caso centralizado, né, no caso. Então aí é outra coisa, vou falar. Então realmente, eu já falei sobre o que as cruzadas salvaram, fizeram o Ocidente, tudo isso aconteceu, né? A Inquisição mesmo, eu não estou aqui defendendo tudo, que é obviamente, porque até quando o Papa lá pediu perdão, ele não pediu perdão pela Inquisição, ele pediu perdão pelos abusos que aconteceram. Obviamente, como temos hoje, não temos abusos no judiciário? Não temos abusos em várias esferas? Todo lugar, não tem homem, tem falhas, pode ter falhas. Então, obviamente sim, mas a instituição, obviamente dentro e tem pessoas boas e tem hipócritas. Então, em todo lugar tem. No meio dos apóstolos de Jesus tinha um traidor. Então, tem um Judas. Então, você tem que saber entender as coisas. Porque se você não sabe, eu acho que esses ateístas estão tudo preto e branco. Entendeu? Isso é tudo preto e branco, né? A religião presta e só fanatismo. Gente, é um absurdo. Né? Por isso que eu não suporto esses caras, né? Esses Hitchens aí. Eles agem de um jeito assim, arrogante para discutir. É que nem esses ateístas, eles acham que a verdade é num vídeo de YouTube que você vai definir a verdade, é num debate. Não é assim, não é isso. Muitas das coisas que eles alegam, que eles falam, já foi do século XIX, já foi respondido. Isso aí da escola liberal, que, né, aquela escola liberal ali do Bultmann, né? Talvez até antes, né? Se a gente voltar em São Tomás de Aquino, muitas questões que eles têm, São Tomás de Aquino já respondeu, né? Já respondeu. Então, tudo isso, quando você vai estudar, você vai perceber isso, né? Que a sua fé ali no caso, né? Por exemplo, você falou aí da catequese, só assim, um assunto interessante, da catequese. Uma grande coisa que afetou, prejudicou a igreja ali dentro da igreja é a teologia da libertação. Teologia da libertação, que é uma ideologia política esquerdista. Então, ela enfraqueceu a fé de algumas pessoas. Porque a catequese, ela vinha falando da fé ali. Aí chegou ali com esse negócio de teologia da libertação, isso enfraqueceu a fé das pessoas. É isso que aconteceu, que as pessoas não tiveram, em vez de estudar a fé, ficaram estudando coisa política, esquerdilidade. Não é por aí. Então nós temos que estudar a fé cristã, nós temos que estudar, aprofundar ali no caso, né? Isso aí. Ô Emerson, você falou que podia ficar só 40 minutos e você já está há 53 minutos conosco aqui na live. A gente passou um pouco. Mas isso aí, Pedro, eu queria falar isso. Né? Eu quero trazer você mais vezes para a gente talvez falar. Tranquilo, estamos aí dispostos. Todo mundo convidar aí, estou aberto, os amigos. Certo, mas aí você tem que estar com tempo também para a gente bater um papo. Sim, com certeza. Vamos falar de catequese, vamos queimar uns ateus aí, a gente cada um pega a sua espada de templário aí. Certo, tá tranquilo, temos muitos assuntos aí falar disso, tranquilo. Vamos falar de Senhor dos Anéis, não sei se o senhor curte, né? Eu Nossa, não curto. total. Hã? Eu não curto Senhor dos Anéis, mas a gente pode falar sobre o assunto. Nossa, Tolkien, católico, maravilhoso, todos os autores. Nossa, os maiores amigos, né? Eles C.S. Lewis, né? Eles C.S. Lewis, grandes amigos. A gente põe em pauta a influência desses caras, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Total. Eu tinha um amigo, só para finalizar, 10 segundão aí que eu vou falar. Eu tinha um amigo que ele não é cristão nada, mas por causa as Crônicas de Nárnia, por causa do Aslan, ele colocava o apelido dele de guerra como Aslan. Então, em qualquer jogo que você fosse procurar ele tava com o nome de Aslan. E o que é o Aslan? O Aslan é o Jesus, né? A figura de Jesus, é isso mesmo. A figura de Jesus. Então, o cristianismo suplantando, implantado de maneira total. Cultura. Total. Emerson, essa foi mais uma live de apresentação. Obrigado. Quero trazer você mais vezes aqui para a Liga. Com certeza. Eu quero bater um papo com você sobre a questão, assim, bater um papo assim, catolicismo e protestantismo, uma pauta para a gente falar sobre isso.
E, pô, eu não sabia que o blog era tão antigo não, cara, desde 2004, pô. 2004 eu tinha 12 anos de Não, as idade. primeiras versões. Hã? Eu tinha Que? 12 anos de idade, não tinha nem pelo no saco. Não, as primeiras versões. O logo na versão atual ele é de 2012 para cá, nesse site do WordPress, né? Porque eu trabalho com WordPress, eu gosto de fazer site, eu faço site, trabalho com marketing digital, né? Então eu faço sites, isso, nessa versão moderna, atual, sim. Não, beleza. Então vou finalizar a live. Para quem quiser se inscrever no canal do Emerson, é Logos Apologética, né? É Emerson de Oliveira. Tem o blog também, Logos, tem artigos lá descendo a RIP em ateu, tem descendo a RIP em protestante também. É, bicho, é isso aí. Então, é um prazer aqui para a Liga trazer um dos veteranos da apologética católica aqui para nós, beleza? Cristã, né? Obrigadão, Emerson, pela presença. Beleza, amigo.